Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Eu sou Gabriel Melo, meu Instagram é grmelo007, segue lá. Eu sou especialista em investimentos e hoje nós vamos receber uma pessoa que está numa posição privilegiada do mercado, né? Ele é um dos players, metaforicamente falando, que seria equivalente ao nosso regulador, né? O juiz do jogo, né? Então, o nome dele é Davi Batista. Ele é analista de mercado de capitais da CVM, trabalha na CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, né, o nosso grande regulador de todos os ativos imobiliários que a gente negocia aqui no mercado. Ele é engenheiro, ele é paulista de nascimento e ele atua na CVM desde 2012. Davi, poxa, muito obrigado pelo seu tempo, pela tua disponibilidade. E queria começar, antes de passar a bola, já te perguntando, quem é esse cara? Quem é esse tal de Davi Batista? E seja bem-vindo. Obrigado, Gabriel. Obrigado pelo convite. Davi, como você falou, eu fiz engenharia. Terminei em 2008. E aí eu já sabia que eu não trabalharia com engenharia, que eu trabalharia com alguma coisa ligada ao mercado financeiro ou com administração. Fui trabalhar primeiro, inicialmente, em consultoria, naquela linha de consultorias tipo McKinsey, Bain Company, trabalhar numa consultoria europeia chamada Roland Berger. E aí, no meio do caminho, eu decidi que eu ia para a área pública, eu ia prestar concurso público. E dentro do que eu gostava de trabalhar, a CVM foi o meu principal alvo. Assim, primeiro eu fui para o IBGE, prestei o concurso, passei, entrei no IBGE. Mas logo que eu entrei, eu assumi o IBGE em maio de 2010. Em junho eu já estava matriculado num cursinho lá no Rio, né? Eu fui para o Rio para trabalhar no IBGE. Entrei em maio, no final de maio, em junho eu já estava matriculado para o cursinho da preparatório para a CVM. Isso em 2010. Aí, em outubro saiu o edital, dezembro de 2010 eu fiz a prova e em janeiro de 2012 eu comecei a trabalhar na CVM. Então, eu comecei fazendo engenharia, mas eu já sabia que em algum momento eu migraria para essa parte mais de economia, de administração. Basicamente isso. Interessante, cara. Eu também, durante minha vida no mercado, assim, trabalhei com muito engenheiro, assim. Nossa, como o pessoal da engenharia acaba sendo tragado, né, para o mercado financeiro, assim. Acho que essa questão quantitativa ali da matemática, dos números, dos modelos, isso é uma coisa que combina muito bem, né, com essa visão do mercado. Sim, eu acho que o engenheiro também ele tem essa visão de números e geralmente ele tem interesse também pelos números do mercado financeiro. E o mercado financeiro acaba sendo muito atrativo porque é onde gira o dinheiro, então surgem boas propostas para quem está se formando em engenharia para fazer como estagiário, como trainee ou já como analista júnior. Então o recém-formado ali acaba sendo seduzido pelo mercado financeiro. É um páreo duro, né, cara? Eu estava vendo que nos Estados Unidos já tem mais engenheiros até indo para o Vale do Silício que para os bancos até. Hoje em dia, até esse mundo tech, né, tá buscando de volta o pessoal da engenharia, só que ainda com um viés ligado ao mercado, né? Não diretamente em construções, enfim, nessa área mais fim da engenharia, mas ainda dentro de uma construção mais virtual, né? Que agora está dominando o cenário, né? Essa virtualização. Como é que foi esse processo, né, para vocês aí, enquanto regulador na CVM, esse processo do dia para a noite, todo mundo home office, todo mundo à distância, teve muito impacto, foi bem natural? Como é que foi isso para vocês? Por incrível que pareça, a CVM ela já estava muito bem preparada para isso. Antes da pandemia, antes de março de 2020, a CVM já estava quase 2 anos rodando um piloto de home office. Então, boa parte dos servidores já estavam experimentando o regime de home office. Eu, por exemplo, já há alguns meses eu já fazia 3 dias em casa e 2 dias no escritório. Isso antes de se falar em coronavírus, de Covid. Então, o plano já estava avançado na migração para o home office. Sistemas já estavam sendo preparados. Eu já conseguia trabalhar de casa
sem nenhuma necessidade de ir para o escritório, os sistemas já estavam adaptados. Então, quando a gente teve que, de um dia para o outro, falar, ó, amanhã não vem mais, na CVM foi bem assim, amanhã não vai fechar, não vem mais, trabalhem de casa. Eu já tinha tudo que eu precisava para trabalhar, foi uma transição bem tranquila. Eu tenho meus livros, minha mesa está bagunçada lá até hoje, então há mais de um ano que eu não vou no escritório, não vou ao escritório, não sento na mesa, tenho que voltar lá para buscar meus livros, pelo menos, mas a transição foi muito tranquila. A Cara. CVM, o governo federal já estava, isso começou lá atrás, acho que começou com o Fernando Henrique, aí o Lula avançou um pouco, a Dilma avançou um pouco, o Temer avançou um pouco, o governo federal já está tentando fazer essa migração para o trabalho remoto há algum tempo. Então, a CVM foi o piloto, era um dos pilotos do governo federal, então por isso que a gente estava tão adiantado nessa questão. Que legal, cara. Realmente, isso é muito, muito legal de conhecer, né? A CBM realmente ela faz um trabalho essencial de fomentar o mercado, de ajudar os investidores, de tirar dúvidas, enfim, de fazer com que esse mercado floresça, né? Como uma alternativa de financiamento para as empresas. E que bom que já estava super adiantado, né? Eu conheço empresas aí antiquíssimas, né, que têm até uma pegada de modernidade, mas que sofreram nessa transição. E as que não conseguiram, né, vamos dizer assim, se modernizar, se reinventar, pô, acabaram fechando, acabaram tendo problemas enormes. E assim, é o que eu tenho visto muito, que é o novo normal, né? Agora veio para ficar, né? A gente vê a cada dia várias e grandes empresas devolvendo prédios inteiros de escritórios, porque agora vão híbrido, algo como você falou, alguns dias em casa, alguns dias, né, em home office, no trabalho presencial, mas eu também acho que isso não deve voltar ao que era antes de jeito nenhum. Assim. Do jeito que era antes, acho que acabou. Acho que agora é, no máximo, um modelo híbrido, onde um pedaço da jornada a gente fique lá, né, nos escritórios, e a maior parte do tempo até em casa. E em relação ao trabalho propriamente dito, né? Vocês se adaptaram bem em relação a esse modelo de reuniões online? Enfim, isso impactou a eficiência, a produtividade ou foi tudo bem normal? Eu acho que, no geral, a adaptação foi muito boa e tem sido bem tranquilo. É claro que a natureza do trabalho varia de uma área para outra, mas eu acho que na média, acho que pouca gente deve estar com alguma dificuldade. Talvez quem tenha filho em casa, filho pequeno, tenha aquela dificuldade maior em conseguir um ambiente calmo, tranquilo para reuniões. Mas acho que as pessoas também estão se adaptando cada vez mais, criando esses ambientes dentro de casa. Muita gente buscando até mudar de imóvel para uma casa maior. O home office ele traz a possibilidade de você talvez se mudar para uma região um pouco mais afastada da região metropolitana e ter mais qualidade de vida e um imóvel um pouco maior. Então, aí talvez você consiga o seu espaçozinho de escritório para trabalhar. Então, aos poucos, as pessoas vão se adaptando e eu acho que, na média, tem sido muito bom. Que legal, cara. Então, e hoje você atua então como analista de mercado de capitais. Você poderia descrever assim mais ou menos como é que é o seu trabalho, o seu dia a dia? Claro. Varia um pouco de área para área, né? O analista ele pode atuar em diferentes áreas da CVM e a natureza do trabalho muda um pouco. Eu trabalho hoje na Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores. Então, o nosso trabalho consiste em receber reclamações, denúncias, consultas dos investidores, e aí, geralmente, a gente pede a manifestação da parte reclamada, né, do intermediário, do emissor que está sendo reclamado, e aí a gente faz a análise com base nas normas emitidas pela CVM sobre o caso ali que o cidadão trouxe para a gente. E aí as outras áreas, a gente é uma área mais generalista, né? A gente, na Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores, a gente tenta resolver uma parte dessas questões, dessas disputas, e aí as disputas mais específicas a gente manda para áreas técnicas específicas. Então, por exemplo, existe a área técnica específica
de empresas, de companhias listadas, né? A área técnica de intermediários, que aí pega as corretoras, os agentes autônomos, a área de fundos. Então, essas áreas, os analistas dessas áreas, eles são mais especialistas em cada um desses segmentos do mercado. Eu estou numa área mais generalista, mas eu já fui da área específica de companhias listadas, por exemplo. Então, dentro da CVM tem essa possibilidade também de a pessoa, se o servidor desejar, ele pode migrar de área ao longo do tempo. Que legal, cara. Pô, então realmente vocês estão ali na linha de frente para ajudar os investidores em situações de problema, de conflitos, enfim, todo esse, né, os pormenores, as letrinhas miúdas do mercado, né, dos investimentos. Pô, muito bacana. E é um papel fundamental, né? Porque o que não Exatamente. falta é problema, né? O que não falta é dúvidas, expectativas que acabam se frustrando. Então, eu imagino que deve ser bem animado, né? A gente faz essa mediação. E o dia a dia é um pouco mais rotineiro, mas eventualmente surgem casos que movimentam mais o mercado, e aí chegam mais denúncias e reclamações a respeito daquele caso, e aí tem que dar uma atenção maior. Mas é interessante, até para a nossa vida pessoal, eu como investidor, pessoa física, e fora do meu horário de trabalho, eu acho que eu aprendo muito. Assim, é um trabalho muito interessante que me ajuda muito na minha vida pessoal como investidor também. Pois é, até te perguntar sobre isso. E vocês têm alguma limitação de autorregulado? Assim, vocês podem investir em qualquer empresa? Ou, por exemplo, se você está apurando uma denúncia de uma empresa X, você fica bloqueado de operar aquela empresa? Como que é isso? Nós temos restrições, sim. Em relação, por exemplo, a ações, a gente só pode negociar mercado à vista, a gente não pode negociar nenhum tipo de derivativo no mercado brasileiro. E mesmo ações, se a gente comprar, a gente tem que ficar no mínimo 6 meses. A gente só pode vender a partir de 6 meses. Então, mercado à vista, no mínimo 6 meses. Derivativos não pode. E fundos a gente pode, em geral, fundos, desde que a gente não tenha uma participação relevante de 5%, a gente pode aplicar em fundos de uma forma mais livre, porque a gente não tem poder ali sobre o que o gestor está comprando e vendendo dentro do fundo. Mas sim, então a gente tem essas restrições de negociação. No mercado sob supervisão da CVM, né? A CVM ela cuida de valores imobiliários. Então, por exemplo, tem a parte de mercado bancário, de CDBs e aquilo tudo que fica mais a cargo do Banco Central, tem títulos do Tesouro Direto, por exemplo, criptoativos. Isso, em geral, está fora da alçada da CVM, então a gente tem mais liberdade para negociar. Entendi. E os fundos de índice, né, os ETFs, isso também vocês podem? ETFs é considerado fundo também. Então, por exemplo, se eu compro um ETF de BOVA11, um IVVB11, eu não tenho como influir na cotação desse fundo ou as informações que eu tenho como alguém que trabalha na CVM. Que o IBOV, por exemplo, é super diversificado, então acaba tendo pouco impacto. Então, um ETF é um fundo, na verdade, né? Um fundo de índice. Se aplica a regra de fundo, a gente pode negociar de forma mais livre. Legal. Fundos imobiliários, então, imagino que também é a mesma coisa. Considerado fundo, então vocês poderiam. Boa pergunta. Eu não invisto diretamente em fundos imobiliários, né? Só através de fundos. Mas eu imagino que sim. Eu imagino que se aplicaria a regra de fundo. É lógico que você tem que olhar para a intenção da portaria que regula a nossa atividade, né? Então, se o analista, por exemplo, o analista da área de fundos, ele tem contato com esse mundo de fundos imobiliários, aí ele tem alguma informação a respeito desses fundos, e aí ele negocia com base nisso, ele vai ter um problema aí, ele vai ser penalizado. Então, acho que o objetivo, a ideia é sempre entender o porquê da norma. A norma quer vedar que a gente use a nossa informação potencialmente privilegiada para negociar. Eu acho que eu conseguiria me defender bem, por exemplo, porque eu não tenho acesso praticamente a essas informações para fundo imobiliário. Mas como eu não negocio fundo imobiliário também, eu nunca me preocupei com isso, sinceramente. Entendi.
Entendi, pô, que interessante. Eu acompanho há muito tempo a questão desse fomento, né, do mercado de renda variável em relação ao investidor pessoa física, né? A gente viu aí durante muitos anos ter menos gente investindo no mercado do que tinha nos presídios, né? Era sempre até uma piadinha, né? Era mais fácil você virar presidiário no Brasil que investidor. Só que aí, de uns anos para cá, a coisa mudou, né? Teve uma explosão muito grande. Hoje, se não me engano, eu acho que são mais de 3,5 milhões de investidores. E embora esse número pareça grande, ele é um nada, né? É uma gotinha no oceano, né? Se a gente É, imagina o potencial, né? Mais de 100 milhões de pessoas aí que têm uma renda ativa, que poderiam ter algum tipo de investimento, né? O Guilherme Benchimol, que é nosso fundador da XP, ele sempre fala, né? Que tem duas XPs só dentro da poupança, né? Se as pessoas que têm dinheiro em poupança tirassem da poupança, eram duas novas XPs nascendo, né? Então, acho que ainda tem um caminho muito longo a percorrer, né? O fomento ao mercado. E eu queria te perguntar a sua visão sobre isso, né? Por que você acha que é tão difícil esse fomento e, ao mesmo tempo, será que esse crescimento agora é recente? Ele vai se sustentar, né? Eu lembro, inclusive, da Bolsa, quando ela se juntou com a BMF, né? A B3, a Bovespa e a BMF se juntaram, eles tinham uma meta ousada de ter 6 milhões de investidores. E eles faziam esse comparativo em relação aos investidores em fundos de investimento. Só que até hoje nada, né? E agora só nos últimos 2 anos que a gente viu realmente uma aceleração. Como é que vocês veem essa questão do investidor pessoa física chegando na bolsa? eu acho que existe o consenso geral de que essa maior popularização da bolsa, do investimento em ações, era impactado negativamente pelas altas taxas de juros e aí com a redução, com a queda, foi beneficiado, né? Essa popularização foi beneficiada. Daqui para frente, obviamente, continua um pouco dessa dependência, né? De os juros, de a renda fixa, que é um concorrente do mercado de capitais, ter uma atratividade relativa não tão boa. O cara ter que ir para a renda variável, tomar algum risco para ter uma expectativa de rentabilidade interessante. Então, acho que o futuro passa um pouco por isso. Mas também eu acho que o acesso à informação nos últimos anos, por conta de redes sociais, por conta de YouTube, por conta do maior acesso realmente das pessoas à informação, tem um papel importante nisso. Isso também tende a aumentar. Então eu vejo com otimismo essa popularização. Eu acho que chegamos até aqui nos últimos anos por causa desse cenário de taxa de juros, não só, né, mas principalmente. Eu acho que isso vai impactar no futuro, mas a popularização da informação também ajuda bastante. E a CVM, nesse sentido, ela também tem esse papel, né, de ajudar a fazer campanhas de educação financeira, de educação para o investimento. A CVM já atua na minha opinião, tende a atuar mais nisso nos próximos anos. Legal. E até puxando esse gancho, uma das questões que a gente recebe muito, assim, que o pessoal questiona, é essa questão dos influenciadores, né? Agora tem muita gente na internet querendo falar de investimentos, querendo dar curso, enfim, dando as dicas quentes, né, que a gente fala. E aí agora a CVM tem sido instada a regular isso, né, a definir os limites do que é essa atividade, quem pode fazer, quem não pode, o que pode, o que não pode, né? Então, assim, é uma questão que eu queria te perguntar, como é que vocês veem essa questão dos influenciadores digitais? Vocês têm algum trabalho de fiscalização? Tem alguém que fica lá no YouTube assistindo para falar, ó, esse cara aqui não pode falar isso e penalizar ele, enfim, como é que é esse trabalho em relação aos influenciadores? A CVM ela está atenta, né? Ela lançou, se não me engano, foi 2019 ou 2020, acho que foi 2019, um ofício circular, um documento explicando qual o limite, por exemplo, da atuação de um analista de mercado, um analista regulamentado pela APMEC, que tem a certificação CNPI, qual é o limite disso e de um influenciador que não tem certificação nenhuma, o que ele pode fazer, o que ele não pode, digamos, o que ele deveria fazer, o que não deveria.
Então, isso é bem claro. Recomendação de investimentos é uma atividade de investimentos no mercado de valores imobiliários, obviamente. Então, recomendação de investimentos no mercado de valores imobiliários é uma atividade regulamentada. É o analista de valores imobiliários credenciado pela PMEC que tem autorização legal para fazer isso. E aí a gente age nesses casos basicamente por denúncia, reclamação. Então chega bastante coisa para a gente, reclamação e denúncia contra influencers, contra YouTubers, e aí a gente vai analisar. Alguns desses influencers e YouTubers, eles realmente têm a autorização, eles são analistas credenciados, outros não são, e aí para os que não são, se a CVM entende que aquele influencer está exercendo, está fazendo recomendação de investimentos, está entrando na seara ali privativa do analista de valores imobiliários, é feito um alerta, geralmente, para que ele pare com essa conduta. Basicamente assim que ocorre a supervisão da CVM, nesse Entendi. sentido. Então, é mais em cima de denúncias mesmo, né? O pessoal faz algum registro e aí vocês atuam e autuam, né, os denunciados. Sim, até porque a capilaridade disso é muito alta, né? Porque a gente, quando é um influencer muito grande, tudo bem, todo mundo conhece. Só que são diversas redes sociais, a gente está falando de YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, agora surgiu o Clubhouse, entendeu? Muita rede diferente. Então, queira ou não, a gente acaba dependendo de denúncias e reclamações para ser mais eficiente nisso. Entendi. Legal. E assim, agora falando um pouquinho de futuro, né? Então a gente, chegou num cenário Bovespa aí 118, 119 mil pontos, né? Perto do recorde novamente, 3 milhões e meio de investidores, a economia, né, aos trancos e barrancos tentando se sustentar, né? Vindo sempre um pouquinho acima das expectativas, né? Ano passado caiu menos que o esperado, esse ano, primeiro trimestre, aliás, vai ser um pouco impactado, né, pela piora muito grande, né, na pandemia, mas mesmo com tudo isso, o jogo segue, né, as ações subindo, enfim, né, como é que você enxerga, assim, o futuro, agora falando um pouquinho de mercado, você acha que a gente ainda tem espaço para crescer? Você acha que, de repente, só depois de um cenário com reformas aprovadas, que seria isso mais possível, ou só nesse efeito de arrasto mesmo, você enxerga o potencial ainda de crescimento para o Brasil, assim, na Bolsa? O Brasil é uma incógnita, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. É impossível prever. Se a gente não consegue prever um cenário, se o cenário é incerto, eu acho que o Brasil, a gente brinca que até o ontem pode mudar, né? Até o ontem é duvidoso. O vídeo que acontece com Lava Jato, Pois etc. é. Então, eu acho que a ideia que cada investidor tem que ter na cabeça é diversificação. O cara tem que olhar para o Brasil, as diferentes classes de ativos existentes no Brasil, e olhar também para o mercado externo e sempre estar diversificando. Porque tentar é uma coisa que eu não faço na minha vida pessoal, ficar tentando adivinhar cenário ou fazer market time, adivinhar o momento de entrada e de saída de ativos. Eu acho que é muito difícil você, pessoa física, ganhar de investidores institucionais, que têm mais acesso à informação, têm mais conhecimento técnico. Então, eu acho que a melhor coisa para um investidor, pessoa física, é ter consciência da sua ignorância e diversificar o máximo que ele puder, da forma mais inteligente que ele puder fazer. Mas a gente sempre espera que o Brasil decole, né? A nossa bolsa está, embora esteja perto da máxima aí em pontos, em dólar, ela ainda está muito atrás das bolsas internacionais, das bolsas americanas. Então a gente sempre torce para que ela vá bem. Eu torço pelo São Paulo também, pelo time de São Paulo, mas eu torço mais sempre
tenho expectativa não tão alta para não me decepcionar. É um bom conselho. A gente sempre fala para os clientes, né? Principalmente renda variável. Renda variável tem que olhar a longo prazo, sabe? No curto prazo tem muito Sim. ruído, tem muito problema, tem o medo e a ganância ali, né, naquela luta. Então, se ficar focado no curto prazo, tá fadado a ficar com dor de cabeça, né? Realmente é buscar boas teses, empresas que têm um crescimento sólido, né, que tenham uma perspectiva positiva e acreditar, né? Fazer com convicção, né? Estudar o suficiente para ter uma convicção formada e aí com isso ficar tranquilo, né? Não ficar tão à mercê dos ruídos de curto prazo. Bom, Davi, pô, o papo tá super legal, mas o tempo voa, né? Já estamos batendo quase aqui o nosso tempo limite. Queria então te passar a bola aí para tuas palavras finais. O que você tem a dizer para os nossos telespectadores? Basicamente a mensagem foi essa dessa última questão. Investimentos, estudem, é uma parte que eu gosto, eu acho muito interessante. Não é todo mundo que gosta, mas é algo que é importante para a sua vida, para você ter mais tempo para a sua família, para você ter mais tempo para viver realmente. Estude, invista de forma diversificada e evite fazer besteiras, evite cair em golpes, evite cair em pirâmides financeiras, esse tipo de coisa. Mantenha longe disso e foco no longo prazo, isso que o Gabriel mencionou. Foco no longo prazo que dá certo. Com certeza, pessoal. Se alguém chegar oferecendo aí qualquer coisa garantida, 1% ao mês, 2% ao mês, não acredite, não compre essa. Bom, poxa, muito obrigado, Davi. Obrigado aí na tua pessoa, agradecendo também a CVM, que faz um trabalho exemplar, né, muito importante para os investidores, para o mercado, para o bom andamento, né, e funcionamento desse mercado que permite tanto a criação de riqueza, né, a distribuição dessa riqueza através dos investidores que podem adquirir papéis. Então, poxa, muito obrigado mesmo, cara. Valeu, foi um excelente papo e é isso. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero encontrar vocês na próxima e até mais. Fiquem com Deus. Tchau!